Para a terceira exposição, então, passamos a palavra ao senhor Gerner Ferreira, representante da classe comercial do Conselho de Consumidores da CPFL. Eu acredito que também vai falar o senhor Carlos Augusto Gubo, também nesse intervalo de 20 minutos. Boa tarde, então, doutor Tiago, demais presentes. O Conselho de Consumidores da área de concessão da CPFL Piratininga aproveita essa oportunidade para também trazer as suas ponderações a respeito desse processo e do momento principal, né, porque passa o setor elétrico brasileiro. O Conselho de Consumidores é um agente do setor, na verdade, o único que, dentro das regras do ambiente regulado, defende o posicionamento, né, dos consumidores, é amparado por lei, né, e é um conselho de caráter consultivo, muito embora as entidades que o compõem, em função da sua própria representatividade, podem, sim, atuar de forma mais efetiva, né, desde no momento em que haja alguma ponderação mais forte a ser feita. Do ponto de vista regulatório, o Conselho de Consumidores tem o seu regramento próprio, que é dado pela Resolução 451, e a busca é sempre por respeito a essas considerações e participação nos debates que a ANEEL propõe. Dentre as várias atividades que o Conselho desempenha, nós temos orientação, análises e as avaliações das questões que o regulador coloca para a sociedade, principalmente por intermédio de processos de audiência pública, consultas públicas. O Conselho sempre busca se manifestar na defesa de um dos pilares do setor, que é a modicidade tarifária. Nesse quarto período, né, de revisão tarifária, o Conselho já participou de duas situações, né, quer dizer, estamos hoje na segunda, como foi colocado, de uma reunião preliminar, acessando a primeira análise do regulador, em conjunto com a concessionária, né, porém separados. Hoje estamos nessa audiência pública para externar algumas das posições que o Conselho entendeu a partir do material que foi disponibilizado, e nós ainda teremos dois momentos nesse processo. Uma reunião final em Brasília, antes da diretoria colegiada, quando os números quase que finais serão apresentados, né, de forma fundamentada, né, de acordo com as planilhas, e, por fim, uma participação também na reunião da diretoria colegiada, quando o índice for homologado. O grande problema para o consumidor queremos saber onde está o problema. Nós vimos que os índices que estão preliminarmente em discussão, né, envolvem um percentual bastante elevado, principalmente para baixa tensão, quer dizer, falar no aumento de 17% hoje, levando em consideração todo acumulado, a gente vai chegar muito próximo da barreira dos 60%, né, num índice totalmente descolado da realidade econômica do país. Então, o Conselho quer entender, bom, e aí, onde que está esse problema? Então, aproveitando o comparativo que a agência propõe, né, como base, que é o ano de 2007, e esse processo, a primeira análise, olhando a receita requerida pela concessionária, quer dizer, aquela receita que o regulador entende que seja adequado para a concessionária prestar um serviço com qualidade, né, dentro dos padrões determinados por ela mesma, nós observamos que os encargos setoriais sofreram uma variação bastante significativa, né? Nós tínhamos a energia por volta de 48%, agora algo em torno de 46%. A distribuição, como já apresentado, né, a queda, hoje 17%. E os encargos que saiu de um percentual da ordem aqui de 17% para 32% hoje. Então, nós queremos saber o que está motivando essa situação. A gente observa que a participação efetiva da concessionária ela não tem um impacto tão significativo, uma variação tão importante assim, né, sendo, inclusive, diminuído. Estamos, de novo, aqui olhando tarifa, não valor pago, né, que foi o número apresentado pela concessionária, e aí, sim, inserindo os tributos, PIS, COFINS, ICMS, o percentual é ainda menor, né? Então, a hora que a gente olha essa evolução nesse mesmo período, em termos percentuais, fica mais gritante ainda o impacto dos encargos. Olhando, né, nesse mesmo período, de 2007
a 2015, a variação dos componentes dessa receita, né, mostram uma variação negativa no transporte, né, na transmissão, a parcela B pouco acima de 40%, o IGPM por volta de 60%, e aí a energia por volta de 107%, e os encargos setoriais, né, atingindo esses valores absurdos de quase 440% nesse período. Então, o que o Conselho busca é caracterizar esse momento para tentar entender onde, efetivamente, o consumidor tem chances de ganhos reais para se discutir e debater a diminuição desse valor, né, da tarifa. E fica, então, muito evidente que, nesse cenário, hoje nós temos um grande vilão, que são os encargos setoriais. E, dentro de sua composição, aí sim deve-se proceder a sequência, né, dessa discussão. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui nesta tarde. Quero cumprimentar a mesa, Theo, presidente Zamboni. Quando recebemos esse convite para essa audiência pública, o nosso conselho começou a brifar o que falar aqui na frente. Para um público tão especializado em energia elétrica, nós começamos a colocar de uma maneira que trazer para vocês o que a gente reflete, como a gente sente quando a gente fala para alguém que faz parte de um conselho de consumidores de energia elétrica. Essa é a sensação que eu quero passar para vocês. O que a gente enxerga? A gente enxerga que, quando indagado o porquê da conta de energia elétrica, que é o que interessa do consumidor final, que vem um absurdo, que é aquele preço que ele enxerga ali, aquele aumento absurdo, a gente tenta passar para eles o porquê disso. Eles acham que a companhia, CPFL, que é da nossa região, está ganhando um monte, o pessoal está nadando de dinheiro, e é a empresa que está mais em evidência hoje. E a gente tenta passar para eles que realmente não é esse o problema. O problema maior, o vilão da história, é o governo. Então, colocamos aqui uma comparação, que nem o Eugênio explicou, da CDE. Hoje, a parcela B, que temos ali, 724 milhões, para uma CDE de 1 bilhão e 200. O que aconteceu? A politização do setor elétrico, em 2002, a criação da CDE, estava praticamente, era equilibrar o sistema elétrico entre a região norte, nordeste, com a centro-oeste, sul, centro-oeste e sudeste. Essa unificação era para que entrasse nessa CDE a função luz para todos, baixa renda, unificação da rede, e que qualitasse o sistema, tendo uma conta única e uma conta vigente em todo o território nacional. Isso muito bem, isso foi muito bem aceito, realmente aconteceu isso, e teve esse diferencial, que a CDE veio para unificar essas contas. Porém, praticamente em meados de 2013, nós tivemos uma alteração dessa conta. Aí que começou a história a acontecer. Hoje nós temos o impacto da CDE, onde a gente acredita que as pedaladas fiscais, que não tem outra maneira de chamar, como é que eu vou colocar isso para o consumidor final, tentar explicar para ele o porquê que ele paga, porquê que a CDE, que ninguém sabe o que está embutido ali dentro, tem um valor tão expressivo no final da conta dele. Aonde isso aparece? O consumidor final não tem esses números. Nós, como conselheiros, também não conseguimos enxergar isso. Ontem tivemos uma reunião em São Paulo, na federação, nós tivemos uns números de 11 mil empresas fechadas no primeiro semestre. Isso equivale praticamente 60, 70 empresas por mês fechada. Hoje, a conta de energia elétrica, em alguns locais, é o segundo gasto maior da empresa. É quase o preço ou maior do que o aluguel, não contando em shopping center, porque o aluguel de shopping center é muito alto. Mas uma loja de rua, hoje, é muito expressivo a conta da energia elétrica. Então, a gente tenta passar que o que realmente aconteceu, as pedaladas fiscais. Dá até para explicar para ele o seguinte, olha, lá na Petrobras e no BNDES, o governo foi lá e arrancou dinheiro, emprestou dinheiro
e pegou o resto que cabia para ele, enfiou na cueca, enfiou na meia, e acabou, e está muito claro. Agora, e no setor energético? Onde está esse dinheiro? Aquela pedalada que ele deu lá atrás, a renovação a renovação das concessionárias com preço menor. Aonde entrou esse dinheiro que faltou? Os planos que eles estão colocando, toda hora um plano novo, algum plano assistencial novo, entra tudo na CDE. Então, o consumidor não consegue enxergar isso. E nós, que estamos ali, de conselheiro, e quando a gente fala que é conselheiro de energia elétrica, todo mundo fica assustado querendo saber o porquê. Então, a gente acredita que a pedalada fiscal, campanha eleitoral, renovação das concessões, claro, também o risco hidrológico, tudo bem, cabe também na CDE, mas está muito alto. Então, a gente tenta colocar isso. Você imagina, hoje o valor da CDE em 2015, que antes era de 1,6 bilhão, está 22 bilhões. A cada 1.000 quilowatts, a região centro-oeste, sudeste, centro-oeste, tem um aumento na sua tarifa de 20%, a região nordeste de 4%. Porque com a nova regulamentação da lei, também não foi alterado esses números. Ficou a parte de baixo do país pagando mais do que a parte de cima. Isso também tinha que ser corrigido. Isso impacta muito grande nas empresas hoje, indústria, varejo, num total. Outra coisa também que nós colocamos, a fiscalização de tudo isso. A que ponto a ANEEL está fiscalizando essa parte da CDE, a parte do governo? Porque a gente está vendo, que nem o Zamboni mostrou aqui agora, a eficiência da concessionária, eu acho que existe, a gente consegue perceber que existe uma fiscalização muito grande na concessionária, por isso que ela está, até por isso que ela chega nesse êxito que tem hoje, de excelência na maneira de gerir a sua empresa, mas a gente não vê fiscalização nenhuma em cima do governo. Essa CDE, é muito claro isso, aonde a ANEEL está realmente fazendo uma fiscalização, ou ela está aguardando que alguém faça alguma imposição, que ela vai e faça alguma fiscalização em cima. Então, a gente queria ver até como o Conselho pode ajudar a ANEEL a gerenciar isso daí, ou pelo menos mostrar para o público aonde está sendo gasto, aonde é a parcela maior daquilo que ele paga na conta de energia elétrica. Então, o que nós quisemos colocar aqui para vocês era isso, que a gente enxerga que o consumidor não tem a noção do que ele está pagando. Ele acha que sempre, no final, é a concessionária que é a culpada, a concessionária que está fazendo. Um exemplo hoje, o que o senhor acabou de colocar, um desconto na bandeira vermelha. Desconto na bandeira vermelha de 20%, vai passar de 5,50 para 4,50. O que vai mudar isso na conta final do consumidor? Qual a expressividade disso? Não parece mais uma campanha para ele fazer o leilão do que ele está querendo fazer, da energia elétrica? Não tem outro resumo se não for mais uma pedalada na história. E o consumidor, no final, não sabe o que fazer, não consegue enxergar isso. Então, eu acho, sim, que seria o momento da gente tentar colocar, de repente, a CDE na conta de energia elétrica. Vou mostrar quanto equivale cada item da CDE, desses 22 bilhões aí que tem, que o consumidor está pagando. Então, essa é a visão do consumidor que eu queria passar para vocês, como conselheiro da CPFL de Piratininga. Agradeço. Boa tarde.